Vamos conversar agora sobre energia mecânica. Não é uma nova forma de energia. Na realidade, energia mecânica é a soma de duas formas de energia. É a energia cinética mais energia potencial. Agora, no entanto, ao introduzirmos esse conceito, chamamos atenção para o fato de que a conservação da energia mecânica só ocorre quando as forças que agem sobre um objeto são forças conservativas. Para essas forças, a energia mecânica se conserva. Então, o primeiro passo para a gente apresentar o conceito de energia mecânica é falando de forças conservativas, porque só para essas forças nós podemos fazer uso da conservação da energia mecânica. É claro que energia, quando você soma todas as formas de energia em qualquer processo acontecendo no universo, a energia é conservada. Mas levamos em conta todas as formas de energia. Agora nós estamos falando só de duas formas de energia. E essas duas formas de energia, a soma delas, essa energia, conhecida como energia mecânica, é conservada na ausência de forças dissipativas. Então, vamos agora introduzir esses conceitos, falando primeiro ou definindo o que é uma força conservativa. Vamos começar introduzindo o conceito de força conservativa. Ora, para tal, nós vamos indicar aqui um ponto A e indicamos aqui, então, esse ponto como sendo o ponto A. E aqui, em algum ponto na frente, temos um outro ponto que vamos indicar como sendo o ponto B. Dois pontos quaisquer do espaço, ponto A e o ponto B. Ora, nós sabemos que interligando, né, esses dois pontos, nós podemos escolher um número infinito de caminhos. Eu posso ir de A até B pelo caminho 1, posso ir de A até B pelo caminho 2, posso ir de A até B pelo caminho 3, e temos aqui um número absurdamente grande de caminhos, né? O caminho, digamos, 4 e assim por diante. Temos, a rigor, um número infinito de possibilidades. Eu posso ir de A até B considerando qualquer caminho. Muito bem. Agora estamos prontos para definir forças conservativas. Eu posso começar com uma força, mas também posso pensar num conjunto de forças. Vamos começar por uma força só, agindo sobre um corpo. Ora, temos de novo aqui, lembrando, um ponto A e aqui um ponto B. Eu posso ir de A até B por um número muito grande de caminhos. Nós dizemos que uma força é conservativa se
o trabalho realizado pela força para irmos de um ponto A até o ponto B, se o trabalho realizado pela força não depender do caminho, posso considerar aqui qualquer caminho, então, se o trabalho realizado pela força para nos deslocarmos de um ponto A até um ponto B, e aqui, claro que nós temos duas possibilidades, né? Ou o trabalho depende do caminho ou não depende do caminho. Se o trabalho depender do caminho, então, depender do caminho, neste caso, nós dizemos que a força não é conservativa. No entanto, se o trabalho independe do caminho, você pode calcular o trabalho indo por um caminho qualquer. Se o trabalho independe do caminho, né, então nós dizemos que a força é uma força conservativa, se o trabalho realizado por essa força for independente do caminho considerado. Então, nós dividimos as forças em duas categorias, né? Quando o trabalho realizado por uma força para irmos de um ponto A até um ponto B não depende do caminho, nós dizemos que essa força é uma força conservativa. Vamos daqui a pouco explicar por que se dá esse nome de força conservativa. Se depender do caminho, essa força é uma força não conservativa ou ainda dissipativa, né? Mas vamos lá, forças conservativas e não conservativas. Então posso dividir as forças em duas categorias, forças conservativas e não conservativas. Muito bem, então, até esse ponto, nós estamos classificando as forças, né? É claro que eu posso também considerar o trabalho realizado por uma força ao longo de um caminho fechado. Neste caso, o ponto B coincide com o ponto A. Então, esse caso aqui é curioso, porque A coincide com B. A coincide com B. É um caminho fechado. Então, uma outra maneira de classificar forças conservativas é dizer que quando o trabalho realizado por uma força ao longo de um caminho qualquer, desde que esse caminho seja fechado, então nós temos só duas possibilidades, né? O trabalho ao longo de um caminho fechado, vamos indicar de A indo para A, de um ponto A para um ponto A, né? Nesse caso, um caminho fechado, nós dizemos que a força é conservativa se o trabalho for igual a zero. Se o trabalho, por outro lado, para ir de A até A, porque A coincide com B, né, for diferente de zero, ao longo de uma curva fechada, nós dizemos que a força é não conservativa. Então, temos aqui duas formas equivalentes, né, de classificar as forças. É claro que dá um trabalho enorme ficar verificando que ela independe do caminho. Existe um critério bastante mais simples, mas não vale a pena a gente chamar atenção para esse critério, né?
é que nós dizemos que uma força é conservativa se ela puder ser escrita como menos o gradiente de uma função conhecida como função energia potencial. E aí eu posso mostrar que, nesse caso, de fato não depende do caminho, mas não vale a pena ficar falando em gradiente de energia potencial. É um conceito matemático de um nível realmente um pouco mais alto, né? Muito bem. É bastante comum, né? Eu não acho isso recomendável, porque a gente pode falar em energia potencial sem falar em integral de caminho, né? Eu tenho sempre enfatizado isso, né? Mas o fato é que, se o trabalho realizado não depende do caminho, então vamos escrever isso da seguinte forma: o trabalho realizado para irmos de um ponto A até o ponto B, trabalho realizado pela força F, né? F, isso é o trabalho realizado pela força F para quando nos deslocamos de um ponto A até um ponto B, ou quando um corpo se desloca de um ponto A até um ponto B. E agora é como se fora um milagre, né? Porque no nível do ensino médio fica muito difícil entender, e muitas vezes é assim que a gente introduz o conceito de energia potencial. Eu introduzi de uma forma um pouco diferente, mas muitas vezes se faz assim e ninguém entende nada, óbvio, porque ninguém entende o que seja o conceito de integral de caminho. Ora, nesse nível, claro, né? Mas de qualquer maneira, o fato é que isso é sempre verdadeiro, ou seja, a integral de caminho, né, ou o trabalho realizado pela força F, quando a partícula se desloca de um ponto A até um ponto B, esse trabalho, como o trabalho agora só depende dos pontos A e B, então a gente introduz aqui o conceito de energia potencial. Ou seja, nesse caso, o trabalho realizado pela força é igual à energia potencial calculada no ponto A menos a energia potencial calculada no ponto B. É claro que aqui nós estamos falando do vetor posição, então poderíamos escrever assim: U de RA menos U de RB. Quem é U? Ora, U é a energia potencial. Energia potencial. Então, muitas vezes se adota, né, o conceito de trabalho para introduzir o conceito de energia potencial. Agora, é claro que a energia potencial só faz sentido para forças conservativas, porque só para forças conservativas o trabalho realizado depende apenas do ponto A e B, não depende do caminho, né? E agora introduzimos uma função energia potencial, de tal maneira que o trabalho para ir de um ponto A até um ponto B me dá a diferença de energia potencial. É claro que fica agora implícito, né? Veja, se eu calcular o trabalho de A até A, ou seja, numa curva fechada, isso vai me dar o quê? U de A menos U de A, menos U de A, que é igual a zero, né? Então, agora fica claro, né, que essa definição anterior de não depender do caminho é equivalente a dizer que ao longo de uma curva fechada o trabalho é igual a zero para forças conservativas. Muito bem, então, o ponto aqui é o seguinte:
para uma força dita, conservativa, para essas forças, para forças conservativas, dada a força, eu posso associar a ela uma energia potencial, U de R. É isto. E a gente sabe também que, dada energia potencial, eu posso associar a ela uma força. Agora, isso aqui é válido só para forças conservativas. Para forças conservativas, eu posso falar, né, da energia potencial, e é claro, a energia potencial depende do ponto, né? Está indicado ali, energia potencial. Agora, por que nós falamos de conservação de energia mecânica e por que o conceito de energia mecânica é tão importante? Ora, vamos então recapitular um resultado que nós já obtivemos antes. Nós havíamos mostrado que o trabalho realizado por uma força F, o trabalho realizado por uma força F. Ô Mário, você não consegue? O trabalho realizado por uma força F, quando a partícula se desloca de um ponto A até um ponto B, e vamos calcular esse trabalho sempre por meio dessa integral de linha, e vamos representar esse trabalho por trabalho realizado pela força F para ir de A até B, nós já havíamos mostrado que o resultado do cálculo do trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, é M vezes VB ao quadrado sobre 2 menos M vezes VA ao quadrado sobre 2. Então, o trabalho, esse é um teorema bem geral, não tem nada a ver com força conservativa ou não, é sempre válido isso aqui. O trabalho realizado por uma força ou pela soma das forças, ele é igual à variação da energia cinética. E agora, sabemos que esse mesmo trabalho, no caso de forças conservativas, né, eu estou falando do mesmo trabalho, é igual a trabalho para ir de A até B. Acabamos de aprender, né, que esse trabalho é igual a U de RA menos U de RB. Esse é um resultado extremamente importante. Por quê? Agora eu posso igualar esses dois termos. Portanto, para forças conservativas, eu tenho aqui M vezes VB ao quadrado, dividido por 2, menos M vezes VA ao quadrado, dividido por 2, é igual a U de RA menos U de RB, porque eu igualei esses dois termos. E agora passo, por exemplo, este termo para o outro lado e este aqui passo para o outro lado. Ora, fazendo isso, né, o que nós obtemos é que M vezes VB ao quadrado, dividido por 2, mais U de RB,
é igual a m vezes VA ao quadrado, dividido por 2, mais U de RA. Aqui está. A energia cinética no ponto B mais energia potencial no ponto B é igual à soma da energia cinética no ponto A mais energia potencial no ponto A. Ora, os pontos A e B são quaisquer. A gente nunca estabeleceu qualquer tipo de restrição, né, sobre esses pontos A e B. São quaisquer. Sendo quaisquer, então vale para qualquer ponto. A conclusão, então, é a seguinte: como isso aqui vale para qualquer ponto, isso é constante. Consequentemente, a conclusão à qual nós chegamos, é uma conclusão extremamente importante, é que m vezes v ao quadrado, e agora não estou fazendo referência ao ponto, pode ser um ponto qualquer, mais U de R, ponto pode ser qualquer, é constante. Você pode calcular em qualquer ponto, vai obter sempre o mesmo resultado, o mesmo valor. E essa constante é uma constante de movimento conhecida como energia mecânica. Então, aqui temos a definição, né, de energia mecânica. Essa energia que conserva, no caso de uma força conservativa, aí temos então a razão, né, para esse nome de força conservativa. Porque para uma força conservativa existe uma grandeza, conhecida como energia, que se conserva de tal maneira que a energia é igual, né, à soma de dois termos. Esse termo aqui, né, e este termo aqui nós já conhecemos, né? Eles são, esse aqui, a energia cinética mais a energia potencial. E a soma dessas duas energias é conhecido como energia mecânica. E indicamos, né, essa forma de energia, que na verdade é a soma de duas formas de energia. E que, claro, energia potencial só faz sentido para forças conservativas, né? Então, para uma força conservativa, existe uma grandeza conservada, que é energia, e energia mecânica, nesse caso, né? E a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. E esse é um dos principais, né, resultados do ponto de vista dessa grandeza física conhecida como energia, porque agora nós estamos falando de duas formas de energia, e essas duas formas de energia, a soma delas é constante ao longo do movimento inteiro. A partícula pode estar em qualquer lugar, né, que ela vai ter essa energia como uma grandeza conservada. Por exemplo, né, se eu utilizar a expressão bem conhecida, né, para a energia potencial, aliás, é melhor a gente dar esse exemplo aqui, né, apenas um exemplo. Eu tenho aqui a superfície terrestre e agora eu tenho uma partícula localizada acima da superfície terrestre e digamos que a coordenada aqui seja a coordenada y, não é tão importante o nome, podemos denominar de y, mas às vezes a gente usa z, né? Mas não importa, essa coordenada z, ela é uma coordenada sempre medida a partir do solo, de forma que z, no caso, é esta coordenada aqui.
forma que esse ponto tem uma coordenada z. Muito bem, acima da superfície terrestre, considerando a Terra plana, dentro de uma boa aproximação, nós já sabemos que U de z é igual a m vezes g vezes z. E aí eu tenho um objeto se movimentando na superfície terrestre e agora, independentemente da natureza do movimento, como ele se desloca, eu tenho uma grandeza que é conservada. E essa grandeza é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2 mais m vezes g vezes z. Então, como é que eu determino, por exemplo, essa energia? Ora, considera a partícula em algum ponto, né, em algum ponto. E se eu souber a velocidade, então digamos que ela tenha sido solta daqui, deste ponto. Isso significa que v igual a zero, e vamos considerar agora essa coordenada z como sendo igual à altura da partícula, h. Né? Logo, a energia da partícula, eu calculo logo no início, a energia é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2, mas se ela começa um movimento em repouso, isso aqui é zero, mais m vezes g vezes h. Conclusão, neste caso, quando eu solto uma partícula, né, queda livre, né, a partir de uma determinada altura, então a energia é igual a m vezes gh. É curioso, porque agora, em qualquer instante de tempo, posso assegurar que m vezes v ao quadrado sobre 2, mais, e ela pode estar agora em qualquer lugar, m vezes g vezes z, agora z pode ser uma altura qualquer, né, é igual a m vezes g vezes h. Né? Então, em princípio, se eu souber a altura, eu posso calcular a velocidade da partícula. Se eu conhecer z, eu sei a velocidade dela naquele ponto. Essa é uma das aplicações, mas existem muitas aplicações. Né? E já discutimos um pouco a energia potencial. Então, agora estamos falando da energia mecânica, que é a soma da energia potencial mais energia cinética. E essa soma para forças conservativas, é claro, não faria sentido falar em energia potencial para forças não conservativas, né? Para essas forças existe uma grandeza que se conserva ao longo do movimento, e essa grandeza é a energia mecânica.
Vamos conversar agora sobre energia mecânica. Não é uma nova forma de energia. Na realidade, energia mecânica é a soma de duas formas de energia. É a energia cinética mais energia potencial. Agora, no entanto, ao introduzirmos esse conceito, chamamos atenção para o fato de que a conservação da energia mecânica só ocorre quando as forças que agem sobre um objeto são forças conservativas. Para essas forças, a energia mecânica se conserva. Então, o primeiro passo para a gente apresentar o conceito de energia mecânica é falando de forças conservativas, porque só para essas forças nós podemos fazer uso da conservação da energia mecânica. É claro que energia, quando você soma todas as formas de energia em qualquer processo acontecendo no universo, a energia é conservada. Mas levamos em conta todas as formas de energia. Agora nós estamos falando só de duas formas de energia. E essas duas formas de energia, a soma delas, essa energia, conhecida como energia mecânica, é conservada na ausência de forças dissipativas. Então vamos agora introduzir esses conceitos, falando primeiro ou definindo o que é uma força conservativa. Vamos começar introduzindo o conceito de força conservativa. Ora, para tal, nós vamos indicar aqui um ponto A e indicamos aqui, então, esse ponto como sendo o ponto A. E aqui, em algum ponto na frente, temos um outro ponto que vamos indicar como sendo o ponto B. Dois pontos quaisquer do espaço, ponto A e o ponto B. Ora, nós sabemos que interligando, né, esses dois pontos, nós podemos escolher um número infinito de caminhos. Eu posso ir de A até B pelo caminho 1, posso ir de A até B pelo caminho 2, posso ir de A até B pelo caminho 3, e temos aqui um número absurdamente grande de caminhos, né? O caminho, digamos, 4, e assim por diante. Temos, a rigor, um número infinito de possibilidades. Eu posso ir de A até B considerando qualquer caminho. Muito bem. Agora estamos prontos para definir forças conservativas. Eu posso começar com uma força, mas também posso pensar
num conjunto de forças. Vamos começar por uma força só agindo sobre um corpo. Ora, temos de novo aqui, lembrando, um ponto A e aqui um ponto B. Eu posso ir de A até B por um número muito grande de caminhos. Nós dizemos que uma força é conservativa se o trabalho realizado pela força para irmos de um ponto A até o ponto B, se o trabalho realizado pela força não depender do caminho, posso considerar aqui qualquer caminho, então, se o trabalho realizado pela força para nos deslocarmos de um ponto A até um ponto B, e aqui, claro que nós temos duas possibilidades, não? Ou o trabalho depende do caminho ou não depende do caminho. Se o trabalho depender do caminho, então, depender do caminho, neste caso, nós dizemos que a força não é conservativa. No entanto, se o trabalho independe do caminho, você pode calcular o trabalho indo por um caminho qualquer. Se o trabalho independe do caminho, então nós dizemos que a força é uma força conservativa, se o trabalho realizado por essa força for independente do caminho considerado. Então, nós dividimos as forças em duas categorias, né? Quando o trabalho realizado por uma força para irmos de um ponto A até um ponto B não depende do caminho, nós dizemos que essa força é uma força conservativa. Vamos daqui a pouco explicar por que se dá esse nome de força conservativa. Se depender do caminho, essa força é uma força não conservativa ou ainda dissipativa, né? Mas vamos lá, forças conservativas e não conservativas. Então posso dividir as forças em duas categorias, forças conservativas e não conservativas. Muito bem, então, até este ponto, nós estamos classificando as forças, né? É claro que eu posso também considerar o trabalho realizado por uma força ao longo de um caminho fechado. Neste caso, o ponto B coincide com o ponto A. Então, esse caso aqui é curioso, porque A coincide com B. A coincide com B. É um caminho fechado. Então, uma outra maneira de classificar forças conservativas é dizer que quando o trabalho realizado por uma força ao longo de um caminho qualquer, desde que esse caminho seja fechado, então nós temos só duas possibilidades, né? O trabalho ao longo de um caminho fechado, vamos indicar de A indo para A, de um ponto A para um ponto A, né? Nesse caso, um caminho fechado, nós dizemos que a força é conservativa se o trabalho for igual a zero. Se o trabalho, por outro lado, para ir de A até A,
porque A coincide com B, né, for diferente de zero, ao longo de uma curva fechada, nós dizemos que a força é não conservativa. Então, temos aqui duas formas equivalentes, né, de classificar as forças. É claro que dá um trabalho enorme ficar verificando que ela independe do caminho. Existe um critério bastante mais simples, mas não vale a pena a gente chamar atenção para esse critério, né? É que nós dizemos que uma força é conservativa se ela puder ser escrita como menos o gradiente de uma função conhecida como função energia potencial. E aí eu posso mostrar que, nesse caso, de fato não depende do caminho, mas não vale a pena ficar falando em gradiente de energia potencial. É um conceito matemático de um nível realmente um pouco mais alto, né? Muito bem. É bastante comum, né? Eu não acho isso recomendável, porque a gente pode falar em energia potencial sem falar em integral de caminho, né? Eu tenho sempre enfatizado isso, né? Mas o fato é que, se o trabalho realizado não depende do caminho, então vamos escrever isso da seguinte forma: o trabalho realizado para irmos de um ponto A até o ponto B, trabalho realizado pela força F, né? F, isso é o trabalho realizado pela força F para quando nos deslocamos de um ponto A até um ponto B, ou quando um corpo se desloca de um ponto A até um ponto B. E agora é como se fora um milagre, né? Porque no nível do ensino médio fica muito difícil entender, e muitas vezes é assim que a gente introduz o conceito de energia potencial. Eu introduzi de uma forma um pouco diferente, mas muitas vezes se faz assim e ninguém entende nada, óbvio, porque ninguém entende o que seja o conceito de integral de caminho. Ora, nesse nível, claro, né? Mas de qualquer maneira, o fato é que isso é sempre verdadeiro, ou seja, a integral de caminho, né, ou o trabalho realizado pela força F, quando a partícula se desloca de um ponto A até um ponto B, esse trabalho, como o trabalho agora só depende dos pontos A e B, então a gente introduz aqui o conceito de energia potencial. Ou seja, nesse caso, o trabalho realizado pela força é igual à energia potencial calculada no ponto A menos a energia potencial calculada no ponto B. É claro que aqui nós estamos falando do vetor posição, então poderíamos escrever assim: U de RA menos U de RB. Quem é U? Ora, U é a energia potencial. Energia potencial. Então, muitas vezes se adota, né, o conceito de trabalho para introduzir o conceito de energia potencial. Agora, é claro que a energia potencial só faz sentido para forças conservativas, porque só para forças conservativas o trabalho realizado depende apenas do ponto A e B, não depende do caminho, né? E agora introduzimos uma função energia potencial de tal maneira que o trabalho para ir de um ponto A até um ponto B me dá a diferença de energia potencial. É claro que fica agora implícito, né? Veja, se eu calcular o trabalho de A até A, ou seja, numa curva fechada, isso vai me dar o quê? U de A
menos U de A, menos U de A, que é igual a zero, né? Então, agora fica claro, né, que essa definição anterior de não depender do caminho é equivalente a dizer que ao longo de uma curva fechada o trabalho é igual a zero para forças conservativas. Muito bem, então, o ponto aqui é o seguinte: para uma força dita, conservativa, para essas forças, para forças conservativas, dada a força, eu posso associar a ela uma energia potencial, U de R. É isso. E a gente sabe também que, dada energia potencial, eu posso associar a ela uma força. Agora, isso aqui é válido só para forças conservativas. Para forças conservativas, eu posso falar, né, da energia potencial, e é claro, a energia potencial depende do ponto, né? Está indicado ali, energia potencial. Agora, por que nós falamos de conservação de energia mecânica e por que o conceito de energia mecânica é tão importante? Ora, vamos então recapitular um resultado que nós já obtivemos antes. Nós havíamos mostrado que o trabalho realizado por uma força F, o trabalho realizado por uma força F. Ô Mário, você não consegue? O trabalho realizado por uma força F, quando a partícula se desloca de um ponto A até um ponto B, e vamos calcular esse trabalho sempre por meio dessa integral de linha, e vamos representar esse trabalho por trabalho realizado pela força F para ir de A até B, nós já havíamos mostrado que o resultado do cálculo do trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, é m vezes Vb ao quadrado sobre 2 menos m vezes Va ao quadrado sobre 2. Então, o trabalho, esse é um termo bem geral, não tem nada a ver com força conservativa ou não, é sempre válido isso aqui. O trabalho realizado por uma força ou pela soma das forças, ele é igual à variação da energia cinética. E agora, sabemos que esse mesmo trabalho, no caso de forças conservativas, né, eu estou falando do mesmo trabalho, é igual a trabalho para ir de A até B. Acabamos de aprender, né, que esse trabalho é igual a U de RA menos U de RB. Esse é um resultado extremamente importante. Por quê? Agora eu posso igualar esses dois termos. Portanto, para forças conservativas, eu tenho aqui m vezes Vb ao quadrado, dividido por 2, menos m vezes Va ao quadrado, dividido por 2, é igual a U de RA menos U de RB
porque eu igualei esses dois termos. E agora passo, por exemplo, este termo para o outro lado e este aqui passo para o outro lado. Ora, fazendo isso, né, o que nós obtemos é que m vezes vb ao quadrado, dividido por 2, mais u de RB é igual a m vezes VA ao quadrado, dividido por 2, mais u de RA. Aqui está. A energia cinética no ponto B mais energia potencial no ponto B é igual à soma da energia cinética no ponto A mais energia potencial no ponto A. Ora, os pontos A e B são quaisquer. A gente nunca estabeleceu qualquer tipo de restrição, né, sobre esses pontos A e B. São quaisquer. Sendo quaisquer, então vale para qualquer ponto. A conclusão, então, é a seguinte: como isso aqui vale para qualquer ponto, isso é constante. Consequentemente, a conclusão à qual nós chegamos, é uma conclusão extremamente importante, é que m vezes v ao quadrado, e agora não estou fazendo referência ao ponto, pode ser um ponto qualquer, mais u de R, ponto pode ser qualquer, é constante. Você pode calcular em qualquer ponto, vai obter sempre o mesmo resultado, o mesmo valor. E essa constante é uma constante de movimento conhecida como energia mecânica. Então, aqui temos a definição, né, de energia mecânica. Essa energia que conserva. No caso de uma força conservativa, aí temos, então, a razão, né, para esse nome de força conservativa. Porque para uma força conservativa existe uma grandeza, conhecida como energia, que se conserva de tal maneira que a energia é igual, né, à soma de dois termos. Esse termo aqui, né, e este termo aqui nós já conhecemos, né? Eles são, esse aqui, a energia cinética mais a energia potencial. E a soma dessas duas energias é conhecido como energia mecânica. E indicamos, né, essa forma de energia, que na verdade é a soma de duas formas de energia. E que, claro, energia potencial só faz sentido para forças conservativas, né? Então, para uma força conservativa, existe uma grandeza conservada, que é energia, e energia mecânica, nesse caso, né? E a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. E esse é um dos principais, né, resultados do ponto de vista dessa grandeza física conhecida como energia, porque agora nós estamos falando de duas formas de energia, e essas duas formas de energia, a soma delas é constante ao longo do movimento inteiro. A partícula pode estar em qualquer lugar, né, que ela vai ter essa energia como uma grandeza conservada. Por exemplo, né, se eu utilizar a expressão bem conhecida, né, para a energia potencial, aliás, é melhor a gente dar esse exemplo aqui, né, apenas um exemplo. Eu tenho aqui a superfície terrestre e agora eu tenho uma partícula localizada acima da superfície terrestre e digamos que
a coordenada aqui seja a coordenada y, não é tão importante o nome, podemos denominar de y, mas às vezes a gente usa z, né? Mas não importa, essa coordenada z, ela é uma coordenada sempre medida a partir do solo, de forma que z, no caso, é esta coordenada aqui, de forma que esse ponto tem uma coordenada z. Muito bem, acima da superfície terrestre, considerando a Terra plana, dentro de uma boa aproximação, nós já sabemos que U de z é igual a m vezes g vezes z. E aí eu tenho um objeto se movimentando na superfície terrestre e agora, independentemente da natureza do movimento, como ele se desloca, eu tenho uma grandeza que é conservada. E essa grandeza é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2 mais m vezes g vezes z. Então, como é que eu determino, por exemplo, essa energia? Ora, considera a partícula em algum ponto, né, em algum ponto. E se eu souber a velocidade, então digamos que ela tenha sido solta daqui, deste ponto. Isso significa que v igual a 0 e vamos considerar agora essa coordenada z como sendo igual à altura da partícula, h, né? Logo, a energia da partícula, eu calculo logo no início, a energia é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2, mas se ela começa um movimento em repouso, isso aqui é 0, mais m vezes g vezes h. Conclusão, nesse caso, quando eu solto uma partícula, né, queda livre, né, a partir de uma determinada altura, então a energia é igual a m vezes gh. É curioso, porque agora, em qualquer instante de tempo, posso assegurar que m vezes v ao quadrado sobre 2, mais, e ela pode estar agora em qualquer lugar, m vezes g vezes z, agora z pode ser uma altura qualquer, né, é igual a m vezes g vezes h, né? Então, em princípio, se eu souber a altura, eu posso calcular a velocidade da partícula. Se eu conhecer z, eu sei a velocidade dela naquele ponto. Essa é uma das aplicações, mas existem muitas aplicações, né? E já discutimos um pouco a energia potencial. Então, agora estamos falando da energia mecânica, que é a soma da energia potencial mais energia cinética. E essa soma para forças conservativas, é claro, não faria sentido falar em energia potencial para forças não conservativas, né? Para essas forças existe uma grandeza que se conserva ao longo do movimento, e essa grandeza é a energia mecânica.